Ok, então vamos começar. Boa tarde, é um prazer estar aqui com nossos convidados e convidadas e com todas e todas que estão nos assistindo. Esse é o quarto diálogo de 5 diálogos regionais que compõem a agenda do Ano Internacional de Frutas, Legumes e Verduras no Brasil. Eu me chamo Luizete Bandeira, sou consultora da OPAS, OMS no Brasil, e essa é uma iniciativa do Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição e do Instituto Nacional do Câncer, do Centro de Excelência contra a Fome, do Programa Mundial de Alimentos, o WFP, da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Os diálogos regionais têm o papel de fomentar a inscrição de experiências inspiradoras no laboratório de inovação, que se chama Laboratório de Incentivo à Produção, à Disponibilidade, ao Acesso e ao Consumo de Frutas, Legumes e Verduras. Eu convido todas e todas que nos assistem a compartilharem experiências lá no laboratório. A boa notícia é que as inscrições foram prorrogadas até o dia 17 de setembro, então corram lá para compartilhar as experiências. Não leva muito tempo para compartilhar, a gente tem aí um passo a passo elaborado pela equipe, é rápido e simples, e essas experiências vão subsidiar, assim como os diálogos, a elaboração de um conjunto de recomendações para políticas públicas setoriais e intersetoriais, e as experiências selecionadas serão apresentadas no Congresso Internacional em novembro. A proposta desse diálogo de hoje é ampliar a reflexão sobre as iniciativas da região Centro-Oeste que fortalecem a produção, o abastecimento e o consumo de frutas, legumes e verduras, e com isso promovem a saúde e fortalecem sistemas alimentares justos e sustentáveis, mesmo no contexto da pandemia da Covid-19. Para isso, nós contamos com a participação de Gustavo Chianca, Paloma Belim, Cíntia Castro, Elisabetta Recine, Carla Nadai, Gillian Silva, Dinair Furtado e Olácio Mamuru, que serão devidamente apresentados ao longo da nossa conversa. O nosso evento tem duração de 1 hora e 45 minutos. Eu convido todos que nos assistem a participar do diálogo, a enviar perguntas, perspectivas pelo chat. Nós vamos ter a sessão de debate depois das falas. Então, para dar as boas-vindas, eu gostaria de chamar Gustavo Chianca, que é representante adjunto da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, no Brasil. Gustavo, por favor. Obrigado, Luizete. Eu gostaria de cumprimentar a todos da mesa, Elisabetta Recine, Dirlan Silvia, Cíntia Castro, Paloma Albertini, Dinair Furtado, Carla Nadai e Olácio Manuru. Boa tarde e boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu preparei, primeiro dizer da felicidade da FAO de estar aqui presente nesse diálogo. Para a FAO é muito importante. O Ano Internacional de Frutas e Legumes, ele é um ano muito importante, não é? Todos os anos as Nações Unidas elas lançam um tema importante para a alimentação. E a FAO, o PMA, a OPAS, dependendo do tema, sempre estão como convidadas pelo secretário-geral da ONU a serem, dentro das Nações Unidas, as instituições porta-vozes ou pontos focais para essa temática. E, dentro, claro, do Ano Internacional de Frutas e Legumes, a FAO está envolvida nesse processo, de forma muito importante. Nós já tivemos o Ano Internacional da Quinoa, o Ano Internacional da Batata, mas o Ano Internacional de Frutas e Legumes, e eu estou aqui abrindo o que a gente preparou para falar com vocês, é um ano muito importante porque as frutas, verduras e legumes trazem uma importância que sintetiza e a ideia no imaginário nosso da alimentação saudável. Então,
Nós aqui nos dividimos, eu e o representante da FAO, para, claro, participar de toda essa programação e estarmos juntos e deixar o nosso recado nesse processo. Boa tarde a todos e todas que estão participando deste diálogo da região Centro-Oeste, já havia dito, né? Sobre o Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras. Aproveito para cumprimentar nominalmente Paloma Abelim, coordenadora geral substituta da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, e Cíntia Castro, coordenadora geral de Sistemas Públicos Agroalimentares Locais do Ministério da Cidadania. Já cumprimentei a todos que estão aqui na mesa. Gostaria também de dizer mais uma vez da importância desse evento. É um enorme prazer para a FAO fazer parte desta iniciativa em parceria com o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação Geral de Alimentação e de Nutrição e do INCA, e com a OPAS e a WFP, grandes parceiras no Sistema ONU. O último SOF, que é o relatório da FAO de segurança alimentar e nutrição no mundo, esse relatório ele é lançado todo ano, não é? Antes ele era só da FAO, hoje são 5 instituições que lançam esse relatório, e não é mais da FAO só, é das Nações Unidas, e ele é lançado desde julho do ano passado, de 2019, não mais em Roma, mas também em julho, numa reunião importante, antes do Comitê Geral das Nações Unidas, da reunião, né, dos chefes de Estado das Nações Unidas. Em julho tem-se uma reunião de organização desse comitê, né, que se reúne, e esse relatório é lançado. Então, ele hoje é uma das publicações mais importantes das Nações Unidas. Então, ele está no mesmo nível que o tema da mudança do clima, o tema da fome e da segurança alimentar estão no mesmo paradigma, na mesma proporção. Destacou-se a oportunidade que temos hoje de enxergar todas as lacunas, não só na saúde e na economia, mas também nos nossos sistemas alimentares. É urgente a transformação para sistemas mais resilientes, fazendo mais com menos, protegendo o meio ambiente e garantindo alimentação saudável para todas as pessoas. No contexto internacional do Ano das Frutas, Legumes e Verduras, enquanto ainda vivemos o forte impacto da pandemia de Covid-19, este diálogo é essencial para discutir soluções, trazendo experiências inovadoras e potentes no fortalecimento da produção, abastecimento e no incentivo do consumo pela população. Temos certeza que as experiências que vamos conhecer aqui, que serão apresentadas por pessoas que trabalham diariamente em seus estados, trarão importantes reflexões dos desafios e oportunidades da região. Por fim, agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês nessa importante discussão. Parabenizo a todas as pessoas das diversas instituições que trabalham na construção deste diálogo Centro-Oeste e dizer que o Brasil é um país muito diverso e é excelente debater e conhecer sobre cada uma de suas regiões em suas particularidades. Contem sempre com a FAO, com o apoio da FAO e com a FAO aqui presente nesse evento. Gostaria mais uma vez de salientar que o Covid, o Ano Internacional de Frutas e Legumes, e esse SOF trouxeram, principalmente a Covid e o SOF, trouxeram não muito boas novidades em relação à segurança alimentar e o consumo de frutas e legumes. É importante, e esse relatório ressalta, principalmente, que é importante mudar os sistemas alimentares. Não só na produção, que a FAO sempre foi considerada uma instituição que trabalhava com produção agrícola e pensava na produção agrícola como forma de combater a fome, mas não é só isso. Nós temos que pensar na fome, no consumo de alimentos saudáveis de forma inclusiva e de forma global. Precisamos mudar o nosso sistema alimentar.
não só na produção, mas na forma de comer, na forma de se alimentar. Muito obrigado e bom evento. Estarei aqui com vocês. Obrigada, Gustavo. Eu gostaria de chamar agora, para seguir com as boas-vindas, Paloma Belim, coordenadora geral substituta da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Paloma, a palavra é sua. Boa tarde, Luizete, e boa tarde às pessoas que estão aqui com a gente. Eu queria primeiro primeiro dizer que eu estou aqui como coordenadora substituta de alimentação e nutrição. Eu sou psicóloga, sanitarista, doutora em saúde coletiva e tenho o prazer de contribuir aqui e aprender com a pauta da CEGAM. Eu queria primeiro agradecer as principais parcerias, né, dessa mobilização pelos diálogos regionais de FLV. São mobilizações muito ricas, né, que estão acontecendo já há algum tempo. Como a Luizete falou, né, esse é o 4º diálogo. Então, agradecer ao INCA, à FAO, à OPAS, ao PMA, aos parceiros dos ministérios, do FNDE. Em nome da Dinair, do Conceia de Goiás, o apoio e a presença dos Conceias e Caisãs estaduais e municipais da região Centro-Oeste, e também cumprimentar e agradecer a Elisabetta, Carla, Díria e Olácio pela articulação e pela mobilização dessa agenda. Eu queria abrir lembrando que no Brasil as iniciativas de promoção, apoio e proteção à alimentação adequada e saudável são prioritárias dentro da promoção da saúde e da alimentação e nutrição. A gente sabe que nas últimas décadas a população tem vivido mudanças importantes no perfil alimentar e nutricional, revelando um cenário de múltipla carga de doenças decorrentes da malnutrição. Obesidade, doenças crônicas não transmissíveis, desnutrição, carências de micronutrientes. Essa mudança no perfil alimentar está associada também ao consumo insuficiente de alimentos saudáveis, in natura, minimamente processados, assim como ao aumento do consumo de alimentos ultraprocessados e ricos em sódio, açúcar e gordura. E é nesse sentido e nesse contexto, né, e pensando na intensificação dessas condições desfavoráveis durante a pandemia, que se torna fundamental viabilizar e construir as estratégias para concretizar a possibilidade de acesso e do consumo de frutas, legumes e verduras. Essa é uma agenda que demanda uma sinergia política intersetorial, né? Ela demanda a criação de oportunidades locais para a garantia da alimentação adequada e saudável, e é uma agenda que está fundamentada no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um marco importante dentro da PNAM, de 2014. Essa iniciativa de hoje é parte das estratégias conduzidas pelo Ministério da Saúde com os demais parceiros relativas ao Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras, e possibilita a implementação de uma agenda coordenada em prol da alimentação adequada e saudável e capaz de atuar sobre os desafios intensificados pela pandemia no que se refere à insegurança alimentar e nutricional da população. Por isso, a gente agradece mais uma vez os esforços de cada parceiro na busca por soluções e intervenções efetivas em cada uma de suas agendas, e agradece por poder conhecer experiências variadas relacionadas a essa pauta. Reforçando o que a Luizete falou, o Laboratório de Inovação está com as experiências, né, que podem ser... Tá com as experiências que podem ser compartilhadas, né? Prorrogado até 17 de setembro, desculpa. Então, até lá, a gente quer muito continuar recebendo experiências inovadoras que fortaleçam sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis e que aumentem a disponibilidade e o consumo de frutas, legumes e verduras. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Paloma. Eu convido agora a Cíntia Castro, coordenadora geral de Sistemas Públicos Agroalimentares Locais do Ministério da Cidadania. Por favor, Cíntia, fica à vontade. Obrigada, Luizete, pela apresentação. Eu gostaria de cumprimentar os integrantes da mesa e também estendo os meus agradecimentos, assim, de forma especial, às Caisãs e os conselhos estaduais que são parceiros do nosso ordinário, do nosso trabalho aqui na Caisã Nacional e na pauta, principalmente da segurança alimentar e nutricional. Então, agradeço imensamente
pela participação de todos e também pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse evento tão importante. O Ministério da Cidadania, por meio da sua Secretaria Nacional de Inclusão Social e Produtiva, tem a responsabilidade de coordenar as políticas de segurança alimentar e nutricional e de promover ações de acesso à alimentação adequada e saudável, principalmente para a população em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional. Entende-se que promover o direito humano à alimentação adequada e saudável e garantir a segurança alimentar e nutricional exige o estabelecimento de uma governança sólida, com instrumentos e regulações consistentes. No Brasil, essa governança acontece por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, que organiza ações e políticas intersetoriais voltadas para mitigar situações de insegurança alimentar e nutricional. Sabe-se que a insegurança alimentar e nutricional segue como uma questão crítica para a população mundial e tem suas expressões na realidade brasileira, agravada pelos efeitos da pandemia, sendo um desafio que precisa de ações perseverantes e de largo prazo. Por outro lado, os índices de sobrepeso e obesidade, como consequência da má alimentação, apresentam um crescimento constante. Nesse contexto, é importante destacar algumas ações do Ministério da Cidadania, como os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, que buscam reduzir os índices de insegurança alimentar e promover acesso à alimentação adequada. Cabe aqui também citar as ações de educação alimentar e nutricional, que contribuem para ampliar a autonomia das pessoas nas decisões sobre os alimentos que consomem. De forma especial, até mesmo considerando os panelistas de hoje à tarde, eu gostaria de ressaltar o projeto Hortas Pedagógicas, que visa implantar e manter hortas em ambientes escolares como forma de promover melhorias no processo alimentar de crianças e adolescentes. O curso EAD Gestão de Hortas Pedagógicas está disponível na plataforma eCampo da Embrapa, para que comunidades escolares de todo o país possam se apropriar deste conhecimento, e é um projeto que é destinado a profissionais que atuam nas secretarias municipais e estaduais de educação, secretarias estaduais e municipais de saúde ou agricultura, além de ONGs, gestores escolares, professores, nutricionistas que atuam nessa rede de ensino, além da comunidade em geral. Assim, os diálogos regionais acontecem em momento oportuno, tanto para a segurança alimentar, porque é um espaço de discussão para o próprio tema da segurança alimentar e nutricional, com uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional que está sendo reativada. Acreditamos que a recomposição da CAISAN contribuirá para a implementação, monitoramento ou aperfeiçoamento de políticas, como a perda e desperdício de alimentos nas cadeias de abastecimento de frutas, legumes e verduras, além da promoção da alimentação adequada e saudável na perspectiva do direito humano à alimentação adequada e da segurança alimentar. Assim, eu encerro a minha fala, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, parabenizando toda a organização do evento e me colocando à disposição para aquilo que for necessário. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Então, acho que as falas de boas-vindas já nos dão aí boas ideias, né, de como que vai ser o nosso debate, essa reflexão regional, compondo aí os outros debates regionais, a importância de fortalecer a governança para que essas experiências sejam permanentes e duradouras. E eu convido, então, para falar sobre sistemas alimentares, considerando as implicações para a região centro-oeste, Elisabetta Recini, do Observatório de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Brasília. Beta, fica à vontade. Obrigada, Luizete. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Agradeço o convite. E ouvindo vocês, fiquei imaginando como vai ser interessante analisar o resultado de todos os
diálogos regionais, porque certamente os desafios, há certamente desafios estruturais que são comuns às regiões, mas cada região tem um conjunto de desafios específicos, né? E toda estratégia de política pública que pretenda ser eficiente, eficaz e efetiva tem que considerar essas particularidades, além de atuar nos desafios, nos determinantes estruturais, né, da agenda. Vou compartilhar com vocês uma tela para ela servir de orientação um pouco para a minha fala. Eu tentei fazer um diálogo entre o geral e o específico, né, o geral de sistemas alimentares e o específico da região Centro-Oeste, porque eu não vou me atrever que a região Centro-Oeste talvez tenha os maiores desafios de ampliar o consumo, porque não nos faltam desafios, mas, de qualquer maneira, tem algumas particularidades que são muito importantes de serem consideradas. Vamos ver se dá certo. Deu certo? Ok, Beto. Tá, deixa eu tirar aqui. Como é que eu faço para tirar minhas caras daqui? Bom, gente, esse Zoom é bom quando funciona. Tá bom, peraí. Desculpa que eu estou tentando tirar algumas coisas da frente. Bom, então vamos lá. Sistemas alimentares, características e desafios no Centro-Oeste. Antes de mais nada, acho que é importante retomar um pouco o que são sistemas alimentares, né? Que certamente é um conceito, uma abordagem que vem sendo muito veiculada de uns anos para cá. Esse ano, particularmente, está havendo um debate importante no nível global, porque a ONU convocou uma cúpula de sistemas alimentares, que acontece daqui a uns dias, no dia 23 de setembro, e está sendo um processo muito intenso de análise, de crítica, de identificação de desafios e de limitações dos processos e também das propostas que estão surgindo. Então, antes de mais nada, não se assustem com essa imagem, é apenas para a gente poder deixar registrado que, ao contrário de alguns par de anos atrás, quando se falava em sistemas alimentares, normalmente se estava referindo aos aspectos e dimensões e processos muito relacionados a essa etapa aqui, da parte da produção de alimentos e de abastecimento. Então, na linguagem popular e no senso comum, vamos dizer assim, mesmo hoje ainda se entende sistemas alimentares, muitas pessoas, como se fosse apenas os aspectos de produção e abastecimento. Mas, na verdade, nós estamos hoje trabalhando com um conceito que é muito mais ampliado, onde o sistema alimentar, ou os sistemas alimentares, porque, apesar de haver um sistema hegemônico, a ele convivem vários outros referenciais de organização, né, desse processo que vai da produção até os resultados do alimento, da alimentação em termos de saúde, de nutrição, mas não apenas isso, também os impactos desse sistema e desses processos no nível econômico, da equidade social e também os impactos ambientais. Então, tudo que está reunido nesse sistema, no sentido de instituições, de processos, de sujeitos sociais, de infraestrutura, isso compõe os sistemas alimentares na compreensão que nós estamos hoje. Então, a produção, o abastecimento, o próprio comportamento das pessoas e tudo que envolve determinadas pessoas e comunidades terem um tipo de comportamento alimentar, a alimentação propriamente dita, as suas características e o resultado desse processo em termos de saúde e nutrição. E interessante, para quem trabalha com essa agenda ligada à promoção da alimentação saudável, há um outro conceito também que vem
crescendo muito em visibilidade, em pesquisas, e a gente conseguir analisar a realidade sobre essa perspectiva, que são os sistemas alimentares, os ambientes alimentares. E os ambientes alimentares seriam aqueles, não o ambiente físico propriamente dito, mas aqueles contextos que reúnem as características do abastecimento, as características de consumo das pessoas e as características da alimentação. Então, os ambientes alimentares são compostos por esses 3 grandes elementos dos sistemas alimentares. Isso é importante porque, quando pensamos em promover o consumo de determinados alimentos ou promover um tipo de alimentação, ou então fazer recomendações de redução de determinados padrões alimentares, nós precisamos pensar não só nessa etapa, por exemplo, do consumo propriamente dito ou da característica da alimentação, mas é importante compreender como isso acontece dentro do sistema. Porque muitas vezes, quanto mais você trabalha ou só atua, por exemplo, aqui no final, né, do processo, apesar que isso não é linear, tá? Mas só para a gente poder compreender melhor. Se você atua só nessas características, por exemplo, ou apenas nas características do consumidor, pode ser que os determinantes que fazem determinados alimentos ou padrões alimentares serem mais disponíveis ou menos disponíveis, se você não mexe nos elementos anteriores, você, para usar uma expressão popular, você está quase que enxugando gelo, né? Porque você está meio contra a corrente. Então, é sempre importante, mesmo que você tenha governança, tenha o objetivo de atuar em um determinado aspecto do sistema alimentar, que você, pelo menos, compreenda como que esse aspecto é configurado no conjunto do sistema. Tá? Para a gente poder lembrar, dois conceitos. Tá? Um é o próprio conceito de sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis. E essa é uma definição das características que sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis têm, de um documento do painel de especialistas do Comitê de Segurança Alimentar Mundial. E aqui, à nossa direita, a gente tem a definição de segurança alimentar e nutricional, que foi sendo configurada ao longo do nosso processo histórico, né, nacional, que teve a sua oficialização na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, posteriormente, na edição original, que foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional da Lausanne. A lei atualmente não está no seu formato original, ela foi profundamente desestruturada, mas não é assunto para a nossa discussão de hoje. Mas, então, quais são as características de sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis? Eles precisam ser produtivos e prósperos, isso quer dizer, eles precisam assegurar disponibilidade de alimento suficiente, e não apenas de calorias, mas de alimentos. Eles precisam ser equitativos e inclusivos. Então, o que é isso? Eles precisam garantir o acesso a alimentos e meios de subsistência, né, para todos, para todos, mas em especial, sempre com o olhar daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. Eles precisam ser promotores de dignidade e empoderamento, para que as pessoas tenham arbítrio, tenham possibilidade e participação ativa e informada a respeito das suas escolhas, a respeito das próprias características dos sistemas alimentares. E essa qualidade, essa característica está muito relacionada, por exemplo, ao conceito de soberania alimentar. Eles também precisam ser resilientes, então eles precisam ter estabilidade, eles precisam ter flexibilidade frente a emergências e crises. Eles precisam ser regenerativos, então aqui é a dimensão da sustentabilidade, e eles precisam ser saudáveis, logicamente, então eles precisam produzir alimentos saudáveis. E a segurança alimentar e nutricional, nós sabemos que ela é a ferramenta, né, o conjunto de estratégias no âmbito das políticas públicas para a realização do direito à alimentação de todas e todos.
Há acesso regular e permanente de alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem que isso comprometa o acesso a outras necessidades e baseado em práticas alimentares que sejam promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Logicamente, as características dos sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis dialogam de uma maneira muito importante com o nosso conceito de segurança alimentar e nutricional. E algo que é importantíssimo destacar é que nenhuma dessas características dos sistemas alimentares ou nenhuma das dimensões da segurança alimentar e nutricional se realizam, se completam plenamente de maneira isolada. Elas são todas articuladas, né? Então, você não tem uma situação estável, vamos dizer assim, do ponto de vista do sistema alimentar, dele não promover a dignidade e o empoderamento e ele ser regenerativo. E ele não ser regenerativo. Então, essas qualidades, elas se articulam, né? E para você ter, então, realmente alcançar essa meta de sistemas com essas características, você precisa atuar em todas essas dimensões. Esse aqui eu vou pôr. E como que nós estamos no Centro-Oeste? O Centro-Oeste é uma das regiões do Brasil de maior produtividade agrícola, e é uma produtividade agrícola muito específica, né? Ela é uma produtividade agrícola que está ligada à produção de grãos, à produção de commodities para exportação, e isso faz vamos dizer assim, é uma identidade muito importante, né, do sistema alimentar do Centro-Oeste, porque ela condiciona algumas consequências do ponto de vista de todas as dimensões da segurança alimentar e nutricional. Então, essa eu peguei algumas manchetes, algumas notícias para ir fazendo o percurso, né, da minha fala. Essa manchete é do final do ano passado, quando saíram as notícias os dados, né, da colheita de grãos, e o Centro-Oeste era o que estava puxando o volume de produção do agronegócio no Brasil. E que produção é essa, né? Olha que interessante, nessa imagem aqui, nessa figura do lado esquerdo, tem a evolução da produção bruta no Centro-Oeste de 2011 a 2020. E tem um aumento importantíssimo, né? Você vai vendo, o Centro-Oeste é esse azul escuro aqui, então ele parte de 10 anos atrás, em torno de 87 bilhões de reais, que era o valor bruto da sua produção, e em 2020 acumulou 168. Que produção é essa, né? A produção mais importante é a produção de soja, que no dado de 2020, ela acumulava 82 bilhões de reais. Isso está em torno de 44% do que se gera de produção de soja no Brasil, está, então, na nossa região. A pecuária tem um comportamento estável, né? Ela é importante, mas aqui eu quis destacar a produção desse grão em particular e dos grãos em geral. Esses 3 mapas, eles vieram de um estudo que o IPEA fez com os dados do Censo Demográfico de 2017. E esse primeiro mapa aqui tem a ver com a área média das propriedades agrícolas. Então, quanto mais escuro, maior a extensão das propriedades agrícolas. Então, vejam o nível de concentração de terra que existe na região Centro-Oeste. Isso é lógico, né? Se você olhar o que o Centro-Oeste produz, normalmente o tipo de produção demanda propriedades de grandes extensões, intenso uso de maquinário, pouco uso de mão de obra, intenso uso de insumos químicos, etc. Tá? Esse aqui, o mapa da direita aqui em cima, são a intensidade de uso de agrotóxico nos estabelecimentos agropecuários. Quanto mais, por exemplo, do laranja para o vermelho,
você tem em torno de 50% a 75% dos estabelecimentos usando agrotóxico, e vermelho mais de 75%. A região centro-oeste tem uma presença importante do amarelo para cima, são poucas as regiões que têm esse azul, que seria a menor concentração. Aqui embaixo, esse mapa do Brasil aqui de baixo, ele mostra a soma líquida, né, da receita líquida das atividades. Então, veja também, o azul é quando você tem uma maior concentração de receita líquida por estabelecimento agropecuário. E todos esses dados são absolutamente coerentes. Se você tem um modelo de produção predominantemente de commodity, que se baseia numa produção de grandes extensões de terra com poucos proprietários, logicamente todo o lucro, ou a maior parte do lucro que é gerada, ou a receita que é gerada, fica na mão de poucas pessoas ou de poucas empresas, né? Aí depende muito exatamente se a gente está falando... Normalmente você não fala mais de pessoa física nesse tipo de produção, tá? E esse é o outro lado, ou, na verdade, o mesmo lado dessa mesma história, né? Esse aqui é o relatório da Pastoral da Terra, e ela periodicamente lança o que eles chamam de um mapa, né, dos conflitos no campo no Brasil. Quanto mais pontuado, né, a região, quanto esses círculos maiores, maior o número de conflitos por terra. A região centro-oeste também é coerente nessa história toda que eu estou falando, é uma região que tem profundas ocorrências, né? Profundas ocorrências de conflitos por terra e de sujeitos sociais envolvidos nesses conflitos. No nosso caso, há um envolvimento importante, né, do avanço desse tipo de produção nas comunidades, nos territórios indígenas. E o importante disso aqui, logicamente, além da questão do conflito em si, que envolve violência, envolve ameaças que se concretizam não só em lideranças que defendem suas terras, que defendem o seu território, mas isso também compõe outros tipos de disputa, por exemplo, a disputa por água, que é algo cada vez mais importante. E também traz outras dimensões da violência, que não só a disputa da terra em si, mas a violência ligada, por exemplo, à violência contra a mulher, a violência contra as crianças, tráfico, enfim, tráfico de armas, de drogas. Então, você configura situações sociais extremamente complexas. E aqui, para a gente avançando daquele modelo do sistema alimentar, eu estou passando agora desse quadro da produção de alimentos e do tipo de alimentos que são produzidos para um pouco o quadro ligado ao consumo, à alimentação e o resultado disso tudo, pensando nas características dos sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, que uma das características importantes é eles gerarem equidade e eles gerarem acesso, né? Esse mapa, esse conjunto de mapas, talvez muitos de vocês já tenham visto, é a evolução da situação de insegurança alimentar, de segurança alimentar no Brasil de 2004 a 2020, né? Que são os dados que nós temos disponíveis, sendo que esses 4 Brasis aqui, eles foram gerados por dados do IBGE e esse último, 2020, pelo dado da Rede de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Olhando só a região centro-oeste, veja o que aconteceu com a gente. Em 2004, nós tínhamos isso, o centro-oeste, na verdade, todas as regiões, elas têm, para a segurança alimentar e nutricional, uma situação muito semelhante a outros indicadores socioeconômicos. Então, a região centro-oeste, ela ficava numa situação intermediária, junto com a região sudeste, entre as piores situações de insegurança alimentar, que é esse rosa, esse vermelho aqui, né, pegando o norte e nordeste, e a melhor situação em 2004, no caso, que era esse mais claro, que era a região sul. Então, a centro-oeste estava aqui junto com a sudeste.
evoluindo, né? E esses são períodos onde, de fato, nós tivemos um processo de articulação e implementação, coordenação, participação social no Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Você tem uma melhora da região norte, o Centro-Oeste fica estável, né? O Sudeste melhorou e se juntou aqui com o Sul. Em 2013, que foi a famosa saída do Brasil do mapa da fome, o Centro-Oeste se une à situação do Sul e Sudeste e, infelizmente, a gente constata, a partir de 2014, 2015, com o aumento da pobreza e extrema pobreza, o Centro-Oeste regride, então ele sai dessa situação mais clarinha aqui e ele volta a ocupar a mesma posição que ele tinha em 2004 e isso se manteve em 2020. Então, você vê que as melhoras que foram conquistadas nesse período, elas foram melhoras importantíssimas. Agora, se você olhar as raízes, né, das desigualdades e da insegurança alimentar, elas se recompuseram rapidamente a partir de uma série de crises econômica, política, de desmantelamento de um conjunto de políticas públicas que a gente vive até hoje. Esse aqui é um detalhamento daquilo, mas eu vou passar porque eu já estou avançando. E aqui eu quero olhar para a comida, para os alimentos, né? Esse é um quadro, e existem muitos outros, da imensa variedade, da imensa riqueza, da biodiversidade do Centro-Oeste, essa aqui é particularmente da área do Cerrado do Centro-Oeste, o quanto o Cerrado em si, ele é, de alguma maneira, uma riqueza encoberta e, infelizmente, uma riqueza da nossa biodiversidade que também que está se perdendo. Aquele avanço das grandes plantações de grãos, ele não acontece impunemente, logicamente, né? Os impactos são diversos, são sociais, são econômicos, e eles também são ligados à perda da nossa biodiversidade. Essa perda da biodiversidade se dá do ponto de vista genético mesmo, a perda dessas variedades, mas se dá também por um empobrecimento dos nossos hábitos alimentares. E isso é algo muito importante. Eu fui buscar algumas pesquisas que analisaram os dados, por exemplo, da POF, de acesso, né, de compra de alimentos tal, e de consumo, e tem um estudo que faz uma análise geral e traz alguns dados do Centro-Oeste em particular. No geral, vocês sabem, quer dizer, o Brasil ele está muito aquém, a população brasileira está muito aquém do consumo indicado pela Organização Mundial da Saúde, em torno de 400 gramas diárias, né, de frutas e hortaliças. Em 2017, 2018, que é o último dado nacional que a gente tem, a gente estava a gente estava com 25% disso no máximo, né? E o que era comprado? É uma pauta extremamente assim, monótona, assim, perto de um país que tem uma região que tem essa diversidade e que grande parte... Ai, gente, não consigo mudar agora. Que grande parte do consumo pequeno, pouco, insuficiente, se dá com banana, com maçã, outro tipo de banana, a laranja, pera, melancia e mamão, quer dizer, 5 frutas e 3 hortaliças, a gente está muito aquém da nossa possibilidade, disponibilidade de variedade, etc. E essa tabela aqui é do mesmo estudo que foi coordenado pela Daniela Canella, da UERJ, que mostra o consumo de vegetais, de hortaliças. E o Centro-Oeste, 68% do consumo da disponibilidade per capita está em 5 produtos, tá? Que é tomate, que é o campeão, 33%, depois vem cebola, depois tem alho, tem abóbora, tem cenoura. E com isso a gente tem 68% da variedade e da quantidade do que é consumido. E das frutas, a gente tem um pouquinho mais, mas é impressionante como são frutas que certamente vocês vão ver em qualquer outra região do Brasil. Quer dizer, não há nenhuma identidade
da nossa biodiversidade regional na pauta de consumo. Isso não se dá apenas porque as pessoas não querem consumir, ou porque é simplesmente também uma questão de acesso, de disponibilidade, o quanto aquela riqueza que eu mostrei para vocês está disponível para as pessoas terem acesso, tanto do ponto de vista físico quanto financeiro. Então, o que o Centro-Oeste come? Ele come banana, ele come laranja, ele come mamão, ele come manga um pouquinho e come maçã. Então, a gente está no Centro-Oeste, está comendo algo que certamente quem esteve no Encontro do Sul viu. Isso é algo que acende a luz amarela para a gente, né? Acho que é bem importante de olhar. E o que está acontecendo do ponto de vista das frutas, né? Aquele mesmo padrão de produção de grãos que o Centro-Oeste tem, ele também está tendo em relação à produção de frutas. Então, por exemplo, Goiás, essa é uma notícia do ano passado, Goiás está entre os 10 maiores produtores de frutas no país. Aí eu fui procurar. Então, quais são as frutas? Quais são as frutas? Banana e laranja. Então, você vai... Aquela mesma variedade, aquela pouca variedade, né? Ela também está presente nas imensas possibilidades que você tinha de fazer cultivo de diferentes tipos de fruta, aproveitar a biodiversidade local, aproveitar mais do que a biodiversidade, a sociobiodiversidade, porque certamente as comunidades do Centro-Oeste sabem manejar esses produtos locais, etc. Isso tudo se perde trazendo esse tipo de produto para uma produção intensiva que afasta a variedade. Mas a gente tem algumas boas notícias, apesar de a gente ainda ter muito a que avançar. A gente tem um aumento, por exemplo, isso aqui é estabelecimento com agricultura orgânica no Brasil. No Brasil como um todo, à exceção do Nordeste, você teve um aumento, né? Ainda é muito pouco perto do que a gente precisa ampliar a produção orgânica. Eu não encontrei dados de produção agroecológica. Você tem um aumento, por exemplo, no Centro-Oeste entre 2006 e 2017, dos estabelecimentos você tinha 4,5% que tinha agricultura urbana e isso aumentou um pouco, foi para 11%. A gente também tem aqui uma rede importante de comunidades que sustentam a agricultura, que fazem um apoio direto a produtores da agricultura familiar, agroecológicos, orgânicos, onde a produção é financiada por esse grupo de pessoas, de domicílios, né? Então, há um estabelecimento de um processo de cooperação muito estreito entre produção e famílias. Você tem experiências também muito importantes acontecendo. Essa é uma iniciativa da Articulação Nacional de Agroecologia, que começou desde o ano passado por conta das eleições municipais, onde se identificou experiências de políticas públicas que já estavam em desenvolvimento dos municípios, e esse é um projeto que continua agora, no sentido de que o maior número possível de municípios conheçam experiências de agroecologia que já existem, que não são teóricas, para poder aprender com quem já faz. E esse aqui é um exemplo que está no mapeamento da ANA sobre uma experiência no Mato Grosso do Sul de resgate e conservação de sementes crioulas e, consequentemente, da nossa biodiversidade. Esse é um site bem interessante, se vocês quiserem conhecer. É uma rede de organizações que trabalham com agroecologia, que é administrado pela ANA, onde você tem experiências no Brasil todo de diferentes aspectos, né, ligados à assistência técnica, produção, abastecimento, de experiências concretas de agroecologia. E esse é um tribunal que vai ocorrer daqui a uns dias, justamente sobre a situação dos sistemas alimentares, das comunidades tradicionais, do impacto dos sistemas alimentares hegemônicos na sustentabilidade econômica, social, ambiental e cultural da região. Vai reunir uma série de convidados internacionais e todos os sujeitos sociais, vamos dizer assim, as comunidades envolvidas hoje nos grandes desafios que o Centro-Oeste tem de manter e recuperar
o seu meio ambiente e recuperar suas comunidades e as tradicionais, os povos indígenas. E aqui, só para fechar, eu quero, então, lembrar que, para a gente falar de sistemas alimentares sustentáveis, lembrar daquelas características. Eles precisam, logicamente, ser produtivos, mas eles precisam ser prósperos, no sentido que a produtividade ela precisa estar compartilhada. Equitativos, inclusivos, promotores de dignidade e empoderamento, resilientes, regenerativos e saudáveis. Muito obrigada. Excelente, Beto. Acho que trouxe elementos aí que vão propiciar que a gente tenha um debate bem rico, né? E eu vou me conter um pouquinho nos comentários agora para a gente avançar com a fala da Carla. A Carla vai falar sobre os desafios para ampliar a produção de frutas, legumes e verduras no estado do Mato Grosso. Ela é coordenadora de agricultura familiar da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar do Mato Grosso do Sul. A Carla hoje está no Pantanal, né, trabalhando, então talvez a gente tenha algum problema de conexão durante a fala dela, mas estamos aí, Carla, fica à vontade e nos traga aí essa reflexão sobre a produção. Então, gente, boa tarde, né? Eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas, principalmente o meu colega aqui, Olácio, que caso eu caia, o Olácio consegue tranquilamente assumir aí a fala, porque ele tem uma experiência ampla aqui no Mato Grosso do Sul. Realmente, né, hoje eu estou em Corumbá, então é no meio do Pantanal, e nós estamos em uma chuva, graças a Deus, então não estou podendo nem reclamar muito da chuva, né, aqui em pleno Pantanal, todo mundo acompanha a seca, os problemas de queimada, mas enfim, o nosso assunto aqui é outro, né, do Planalto, que envolve os desafios na produção de hortaliças, né, frutas, legumes e verduras. Realmente, o Mato Grosso do Sul sempre é muito questionado, né, enquanto importador, né, de frutas, verduras e legumes. Nós, infelizmente, importamos em torno de 80%, 85% de tudo que nós consumimos de hortaliças. Então, isso é assustador quando eu vou passar assim, um panorama bem breve, né, sobre o nosso estado, enquanto um estado com 35 milhões de hectares, né, só que 60% dessa área é destinada à produção de grãos, né, à pecuária, então é pastagem, grãos, florestas plantadas e cana. Né? Então, o que é destinado mesmo à produção de hortaliças é uma área muito pequena. E essa área está na mão, né, da agricultura familiar. Então, hoje, a agricultura familiar, ela responde por uma área menor que 5% da área total do estado. Né? Por mais que tenhamos aí quase 1 milhão de hectares, né, entre assentamentos do INCRA, assentamentos do crédito fundiário, aldeias, né, ribeirinhos, quilombolas, a gente ainda sofre, né, a pressão exercida pela agricultura. Né? Como a gente sempre, eu como coordenadora, é um grande desafio, né, a coordenadora da agricultura familiar, é um grande desafio A fala da Carla parou para mim, parou para todos que estão aqui. Com a produção de grãos, né, e isso acaba que seduzindo, né, os produtores da agricultura familiar. Então, assim, o nosso desafio é muito grande. Existem políticas públicas, né, principalmente o PNAE e o PA, hoje são grandes incentivadores da agricultura familiar. Né, nós conseguimos aí executar várias modalidades do PA, mas infelizmente aquém das nossas expectativas. Né? E hoje o maior problema vem sendo realmente a oferta, né, de produtos. Lembrando, né, que o Mato Grosso do Sul, dentro desse panorama de agricultura familiar, nós temos a população indígena, né, nós somos a segunda maior população indígena do país,
Então, isso é muito significativo. Nós estamos buscando diminuir os problemas com a emissão de DAP, né, que é um documento necessário para que o indígena participe das compras públicas. Mas nem tudo, assim, é só notícias ruins, né? Hoje, há um trabalho, né, de regularização dos indígenas. Hoje, o 30% do nosso PA, do PA estadual, ele tem como beneficiários fornecedores indígenas, né, e não fornecendo pouca variedade de produtos. Muito pelo contrário, uma variedade bem ampla, e isso nos orgulha bastante. Então, feijão classificado, além do feijão verde, que é da sua tradição, né, o feijão catador também, mas nós temos feijão classificado, nós temos a mandioca, nós temos produtos processados da agroindústria, por agroindústrias de mulheres indígenas. Então, isso, assim, vem mostrando que algumas atividades, que algumas políticas públicas estão surtindo efeito. Mas, realmente, nós temos solo para a produção de hortaliças, né, frutas, legumes e verduras, nós temos condições climáticas, né, mas nós temos um problema cultural, né? Geralmente as famílias assentadas, elas reproduzem uma cultura da agropecuária, porque ele vem do trabalho em grandes propriedades agropecuárias. Então, ele quer reproduzir nas suas pequenas áreas, né, uma mesma cultura da agropecuária. Então, essa é um dos problemas que a gente enfrenta, de quebra de cultura, né, de quebra de paradigmas, né, a apresentação de uma nova atividade, como a horticultura. O Sul, ele é muito mais desenvolvido, né, o Sul do Estado, porque o Estado também, ele é muito amplo, né. Hoje a gente fala, o Estado tem, né, na sua área, 3 biomas, né, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Então, cada bioma com as suas características também. O Sul do Estado, bem mais desenvolvido, então nós temos uma variedade de produção de hortaliças muito maior no Sul. Isso o PA nos mostra de uma forma muito organizada, né, porque a gente tem ali as aquisições que são feitas por cidade, o PNAE também. Então, o Sul, hoje a gente tem um mix de produtos bem variados. O nosso PA hoje, ele trabalha em torno de 85 produtos in natura, né, mais os produtos processados da agroindústria, que é bem diferente da realidade do norte, né, do estado, que é mais agronegócio, que é mais a produção de grãos mesmo, e o Pantanal, né, que são as suas características bem peculiares de pecuária extensiva. Contando e trazendo também casos positivos, hoje, dentro do PA e do PNAE, nós buscamos comprar, né, adquirir produtos do agroextrativismo. Então, nós temos aí beneficiários fornecedores que entregam pães enriquecidos com produtos do extrativismo, como baru, ou cumbaru, né, dependendo da região, a bocaiúva, né, então são produtos que vêm do extrativismo, né, e que, como foi colocado, a gente valoriza o hábito alimentar da região, né, então as crianças que se alimentam, porque já que o PA é destinado também às instituições assistenciais, socioassistenciais, e o PNAE, as escolas, a gente também, a alimentação, ela é direcionada ao hábito daquela criança, né? Então, a criança aqui do Pantanal, ela é acostumada a consumir peixe, banana, mandioca, né? Então, isso é estimulado também, além da bocaiúva, né? O Planalto, né? Que seria ali de Anastácio para cima, né? Ali já a população já tem um costume de inserir, né, o cumbaru na sua alimentação. Então, os pães são enriquecidos com cumbaru, com jatobá, com bocaiúva, né, com a farinha de bocaiúva. Então, isso vem sendo estimulado através das compras públicas. Enfim, eu vou deixar, né, um pouco mais
para as perguntas, né? Porque aqui já começa a falhar, já começa a querer cair a internet. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a Apomes, apesar que eu fico até um pouco assim, insegura em falar sobre a Apomes com o Olácio aqui, né? Mas como combinado com a Luizinete, eu vou falar um pouquinho da Apomes, porque a Apomes começou como uma associação de produtores agroecológicos e orgânicos, né? Hoje é uma cooperativa, então tem uma experiência muito ampla, começou com a produção de café, e hoje é um dos responsáveis aí no abastecimento, tanto do PEAI quanto do PENAI, né? Também é uma certificadora, né? Então, assim, a Apomes hoje é a nossa principal associação aqui de produtores agroecológicos do estado, né? Nós temos outros casos, o Estado incentiva muito a produção de orgânicos, eu sou uma entusiasta dos orgânicos, eu sempre trabalhei com a produção agroecológica e orgânica, né? O Estado hoje tem um programa chamado Pró-Orgânico, onde ele incentiva tanto as certificações por auditoria, quanto as certificações participativas, né? Agora, recentemente já saiu, né, um edital, qual a Apomes se candidatou, que nós temos aí a previsão, né, Olácio, de certificar em torno de 30 produtores de forma participativa. Então, isso para o Estado. Seguir, então, a gente teve esse problema de conexão. Olácio, no momento de debate, a gente troca um pouco mais de informações sobre o trabalho da Apomes. Acabou que a Carla não pôde completar. E seguimos, então, que eu acho que até lá o debate ela consegue reconectar. Bom, então, a gente tem aí toda essa reflexão sobre os sistemas alimentares, né? Como a Beta colocou, esse desafio de atuar em todas essas etapas, produção, abastecimento, consumo. E acho que a Carla trouxe também elementos importantes dos desafios no Mato Grosso do Sul, né? E também das potencialidades. O Lácio está aí para contar um pouquinho mais. E agora a proposta é a gente assistir um vídeo da experiência de hortas urbanas do Conceia de Goiás, né, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Goiás, com apoio do Conceia do município de Goiânia. Então, a equipe do PMA, por favor, se puder passar o vídeo. Estamos aqui hoje na horta comunitária, eu, Nair Pereira Duarte Furtado, presidente do Conlesan Goiás, juntamente com a presidente do Conceia de Goiânia, que é o Conceia GIM, e juntamente com nosso colega Wellington Pereira, que hoje nos recebeu. Muito obrigada, Wellington, e para nós é uma grande satisfação ouvi-lo e também contar você, Wellington, a sua experiência e o trabalho e as parcerias que hoje esta horta comunitária traz para a nossa sociedade. E hoje estamos aqui com o incentivo também de todos os trabalhadores voltado à agricultura também familiar e no campo e na cidade. E hoje a gente está na cidade e trazendo essa experiência aqui para vocês. E eu vou passar a palavra para a Sebastiana, que é a presidente do Conceia GIM de Goiânia, para que você possa falar um pouquinho mais, Sebastiana, por favor. Bom, eu fiquei muito feliz quando o Elton entrou em contato comigo lá através de alguma informação para falar desse projeto que ainda estava no papel. Para mim foi uma alegria muito grande. E falei para ele que ele estava mexendo por um lado que era a coisa que mais precisava. Isso já era outra coisa que eu achei agraciado mesmo, e que isso já era um projeto que já tinha e que essa nova gestão
viu que o projeto era bom, então só quis ampliar para ir dando continuidade. E nessa ampliação, essa aqui é uma das hortas, mas já tem várias em outros setores. Nós só escolheu essa para vir porque era mais perto, mas qualquer dia a gente vai em outras também. É um prazer muito grande ter te conhecido, e o Conceia está à disposição para estar ajudando no que precisar, para estar ajudando nessas coisas. E nós vai chegar na agricultura familiar e já. A gente é que agradece, Sebastiana, Dinaí. Para nós é um motivo de muita gratidão ter vocês como parceiro. A gente já tem iniciado aí uma conversa em relação à agricultura familiar, um projeto nunca trabalhado em Goiânia. A gente tem, essa gestão tem esse compromisso de fazer grandes projetos, e o trabalho em parceria ele é fundamental. Vou falar um pouco das nossas hortas. A nossa horta ela tem um objetivo central, que é buscar vínculos comunitários através da ponta, das comunidades que são assistidas pelo Centro de Referência das SEMAS. Então a gente entra com o trabalho da horta, onde a gente oferta os cursos gratuitos de hortaliças para aquelas pessoas que têm interesse. E toda essa produção ela é destinada para auxiliar a alimentação das famílias que estão em situação vulnerável. Então, parte desses alimentos é destinado ao banco de alimentos, onde atende várias ONGs, entidades conveniadas e assistidas pelo banco de alimentos. Então, hoje a gente tem mais de 3.800 metros quadrados de canteiro. A gente tem hoje uma quantidade de cultivos de mais de 17.000 mudas, né? Podendo chegar até aproximadamente mais de 5.000 quilos de hortaliça de 40 em 45 dias, que são o cronograma do nosso plantio. Nós estamos nessa horta, essa horta hoje ela foi plantada mais de 3.000 mudas de hortaliça. Nós finalizamos hoje, algumas semanas atrás, a colheita dessa horta, totalizando esse mês mais de 2.500 quilos de hortaliça, onde serviu no auxílio da alimentação de várias famílias, inclusive de pacientes que estão aí em unidades de tratamento. Então, assim, para a gente é muito gratificante. A gestão tem um compromisso voltado à agricultura familiar. A dona Thelma tem sido uma parceira enorme em relação ao projeto Mulheres que Semeiam, tem se dedicado, né, com a gente aí, e com certeza, através de parcerias da coletividade, a gente vai alcançar um êxito, né, que é em relação à agricultura familiar, no intuito de fomentar, né, de qualificar pessoas que têm interesse, e até mesmo a gente auxiliar aí em pequenas cooperativas, grandes cooperativas, para a gente trabalhar aí até grandes lavouras aqui na cidade de Goiânia. Então fica aí meu agradecimento, a participação de vocês aqui nessa horta, que Deus venha abençoar nós nesse grande projeto aí, que a gente vai estar com grandes cooperativas para a gente trabalhar aí até grandes lavouras aqui na cidade de Goiânia. Então fica aí meu agradecimento, a participação de vocês aqui nessa horta, que Deus venha abençoar nós nesse grande projeto aí, que a gente vai estar com certeza construindo juntos. Muito obrigada, e é muito lindo e participativo ver o quanto que é importante este alimento cultural, sustentável e também gerador de emprego e renda. Então, além de ser um alimento livre do agrotóxico, é um alimento que cabe na mesa do trabalhador, cabe na mesa enquanto doação simultânea, e também é um alimento que é in natura. Então, hoje, para nós aqui, é uma grande satisfação recebê-los, né? Vocês aqui, a gente, enquanto Conceia, enquanto controle, né, da importância da segurança alimentar no estado de Goiás, dos municípios goianos. E esse incentivo, ele vai levar como experiência a outros municípios, e nós só temos que agradecer, o Wellington, pelo seu lindo trabalho, pelo trabalho das mulheres, né, que você citou. Então, além de trabalhar a questão de gênero, a gente está aqui numa horta sustentável. Então, o nosso abraço hoje, em nome da Sebastiana,
em nome do Conesan Goiás, nós só agradecemos essa parceria que você conquistou e que hoje a gente vê que é uma iniciativa muito importante para Goiânia, para as hortas urbanas em Goiânia, em Goiás. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, Sebastiana. Muito obrigada a todos vocês de atender. Vamos lá, que já está no meu terceiro vídeo. A gente sabe que não é fácil encontrar nesse momento assim, né? Cada um com o seu horário, com o seu compromisso, mas a gente tendo a força de vontade, tudo a gente se ajuda. Tá, tamo junto, pode contar aí com a gestão, pode contar aí com o nosso apoio e com fé em Deus aí e com o trabalho coletivo. É um dom que Deus nos deu, a gente vai conseguir deixar um legado em prol do bem comum, dos menos favorecidos. E isso está cumprindo o nosso papel de ver o crescer o alimento do campo à mesa, porque na mesa a gente vê todo dia. Agora, ver aqui assim, não é todo dia que a gente pode vender, mas nós sabemos aonde tem e que se a gente puder, pode ir lá ver que é certo, alimento saudável. Então, a gente pôde assistir, a gente agradece a Dinair, né, presidente do Conselho do Estado de Goiás, agradece aos conselhos que apoiaram, né, o evento, e quem tiver alguma pergunta sobre a experiência pode compartilhar no chat para o nosso momento de debate. Eu vou seguir, então, a gente está um pouquinho atrasado, e aí eu vou seguir para reflexão sobre a proteção de ambientes alimentares e experiências para apoiar e incentivar o consumo de frutas, legumes e verduras no Distrito Federal. Dilian Silva, ela é da Gerência de Alimentos da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Dilian, por favor, fica à vontade. Boa tarde, Luizete. Boa tarde, Beta. Boa tarde, Carla. Todos os demais presentes. Eu quero agradecer a OPAS pelo gentil convite em participar desse diálogo. É um prazer e também uma honra fazer uma fala representando o Distrito Federal hoje. E também queria colocar inicialmente que é bastante desafiador para a gente tanto falar da promoção do consumo de frutas, legumes e hortaliças, como efetivamente promover esse consumo, né? Em uma sociedade onde a gente sabe que o consumo de ultraprocessados ele é supervalorizado, ele tem um valor social muito alto, né? Então, comer frutas e verduras e legumes dá trabalho, exige planejamento, exige disponibilidade, acesso a esses alimentos físico, financeiro. Então, hoje em dia é uma luta para a gente considera como uma ação contra-hegemônica ter uma alimentação adequada e saudável. E o entendimento é que é exatamente contra essa lógica, com relação a essa lógica, que a gente precisa tentar trabalhar para modificar. Como a Carla colocou alguns desafios nas etapas de produção no estado dela, né, no Mato Grosso do Sul, e a gente verifica que tem algumas semelhanças e algumas diferenças, por exemplo, com relação à produção de alimentos e de outras produções agrícolas aqui no Distrito Federal. Falou um pouco também de como isso chega no acesso, de como promover isso. A gente vai falar um pouco hoje aqui também sobre o incentivo ao consumo, a proteção desses ambientes, iniciativas para promover o consumo das frutas, legumes e verduras aqui no Distrito Federal. A gente tem hoje em curso uma série de iniciativas, a maioria delas iniciativas intersetoriais, voltadas a promover ambientes e estratégias para ampliar justamente esse consumo. Então, a gente verifica que a intersetorialidade já é uma potencialidade em si, né? Nos foi solicitado para colocar quais as potencialidades e quais os desafios de promover esse consumo. Essas parcerias que a gente faz com outros setores, tanto no governo como no âmbito da sociedade civil, a gente enxerga que elas são realmente fundamentais. Por outro lado, a gente não pode perder de vista essa questão que eu vinha colocando da contra-hegemonia, que é consumir os alimentos saudáveis. A gente sabe que, infelizmente, isso vai de encontro aos interesses do setor produtivo de alimentos ultraprocessados, né? Então, a promoção desse consumo requer um investimento também na mudança de hábitos, na forma de visualizar as prioridades da gente na vida e na saúde entre as pessoas. Acho que esse é o nosso maior desafio na promoção do consumo de frutas e hortaliças, frutas, verduras e legumes. E
Então, essa luta, ela não pode ser individual somente, ela não pode ser de ficar incentivando, estimulando as pessoas a mudarem seus hábitos de forma individual, ela tem de ser promovida de forma coletiva. Então, existe a responsabilidade dos governos, existe a responsabilidade das escolas, o setor saúde fazer esse estímulo e ter toda essa outra promoção do acesso, promoção do plantio, da produção desses alimentos, de que a Carla também colocou um pouco. É assim que a gente entende o fechamento desse ciclo de políticas públicas voltadas para promover uma alimentação e um sistema alimentar, como a Beta bem colocou, né, cheio de nuances, cheio de determinantes para uma promoção de uma alimentação saudável. Então, justamente sabendo, porque a gente entende que existe uma importância muito grande desses alimentos para a saúde, para a vida das pessoas, as políticas vêm se voltando para incentivar o consumo dessas frutas, legumes e verduras. E a gente também sabe, já tem muitos estudos demonstrando isso, como a gente trabalha com políticas públicas com base em evidência científica, né? Sempre o Guia Alimentar para a População Brasileira é um dos mais avançados que a gente tem no mundo e ele orienta muito as nossas práticas nas políticas, não só da esfera federal, mas locais também. A gente sabe que a época da infância, assim como a indústria de ultraprocessados também já sabe disso, a infância é uma boa fase para promover hábitos alimentares. Então, a gente vem procurando investir o mais cedo possível nessa infância, desenvolvendo as nossas ações intersetoriais, que hoje no DF, uma política que eu gostaria de destacar muito, é o desenvolvimento do nosso Fórum de Promoção da Alimentação Saudável nas Escolas, que ele é mais conhecido como Fórum das Cantinas. Ele trabalha também com foco nas cantinas comerciais nas escolas, mas ele também tem uma visão integrada da alimentação no ambiente escolar. Esse fórum ele foi criado por meio de lei distrital e decreto. O DF é um dos poucos estados, das poucas unidades da federação onde existe essa legislação protetiva da alimentação saudável nas escolas. E a gente vem, inclusive, buscando revisar essa legislação para que ela melhor atenda às necessidades de implementação das ações do fórum. Isso é uma típica ação de proteção da saúde, né? E ela é intersetorial. A gente realmente enche a boca para contar sobre essa articulação, porque ela tem funcionado, a gente tem sentido que proporciona um ambiente de debate e reforça o compromisso de cada área individualmente em levar para a sua área técnica essa discussão. A gente se sente muito comprometido com essa temática, né? Somos todos no Fórum defensores da alimentação saudável nas escolas. E cada um participando com os instrumentos que possui, a gente vai construindo documentos, promovendo ações em parcerias. Essa lei que a gente tem, que constitui também o fórum, ela abrange toda a alimentação fornecida tanto em escolas públicas como privadas no DF. Ela faz incentivos para promover uma alimentação adequada e saudável nas escolas e, por outro lado, ela também faz restrições à oferta, comercialização e à publicidade de alimentos de ultraprocessados no ambiente escolar. Procura envolver toda a comunidade escolar na proposta, não só os alunos, como também os professores, os pais, os funcionários, o entorno do ambiente escolar. Então, é todo um compromisso, um conjunto de pessoas envolvidas para que essa proposta funcione, para que ela não seja somente proibitiva, mas que ela faça uma mudança aos poucos, uma mudança de consciência, uma mudança, como eu falei, de prioridades, de que é importante a gente, apesar de ser uma luta, da gente precisar defender com unhas e dentes a nossa alimentação saudável, é importante, é interessante que a gente individualmente também busque fazer modificações, sempre com esse apoio das políticas públicas, né? Então, como eu vinha falando do fórum, com relação à fiscalização dessas cantinas escolares, da alimentação que é fornecida nas escolas, é uma ação de prerrogativa da vigilância sanitária, que é a área onde eu trabalho. Desse ponto de vista, a gente tem detectado algumas dificuldades na fiscalização, também pela dificuldade de enquadramento dos produtos que são proibidos de serem comercializados, ofertados. Por exemplo, quando algum item se apresenta como proibido, com até determinado percentual, a partir de determinado percentual de gordura ou de açúcar naquele alimento. Como é que o auditor, a pessoa que está fazendo a fiscalização, o profissional de saúde que está lá, vai verificar qual é o percentual, se está dentro ou se está fora da lei, se é um alimento que tem uma rotulagem adequada ou não, muitas vezes ele nem está adequadamente identificado no rótulo.
Então, por conta também dessas dificuldades que a gente tem lá no momento da fiscalização, de implementar a lei e o decreto, a gente tem detectado a necessidade de fazer uma revisão, buscar o momento oportuno do ponto de vista político, social também, mas assim, a gente tem entendido que na atualidade com a Covid-19, com a pandemia, a gente talvez tenha um momento em que existe uma sensibilização maior para as questões de uma alimentação saudável, de como isso contribui na imunidade, no desenvolvimento das pessoas. Então, buscando justamente utilizar esse momento de forma apropriada para avançar nas modificações que a gente precisa fazer na legislação. Essa revisão das normativas deve facilitar a nossa atuação fiscal no ambiente das cantinas. Outro ponto que eu acho que é interessante destacar, que vem sendo discutido no fórum, que é uma questão da atualidade, são, por exemplo, os aplicativos de entrega de refeições, de alimentos, de lanches. Qual é o impacto disso nas escolas, né? Como a gente faz o controle disso? Então, se a gente não trabalhar do outro lado também, além da proteção com a educação alimentar e nutricional na escola, essa é uma tipificação que a gente tem dificuldade de barrar. Como é que você vai fiscalizar cada lanche, cada coisa que chega lá, olhar dentro do pacotinho se atende aos requisitos ou não atende, né? Será que a gente tem empresas que vão fazer entrega de alimentos saudáveis, de frutas, de hortaliças? Provavelmente muito menos, escancaradamente menos e menor percentual do que os lanches, os alimentos com alto grau de processamento. Então, o fórum vem discutindo também todas essas questões nesse âmbito, né, intersetorial. É bastante interessante, tem participação da sociedade civil, do controle social, e a gente vem tendo uma experiência boa com isso. Ainda está um pouco na fase que a gente talvez se enxergue distante da implementação de funcionar a fiscalização, de modificar, quiçá, o perfil nutricional das crianças nas escolas, que é uma intenção que a gente tem também, de fazer uma linha de base para monitorar se essas ações futuramente vão ter impacto no estado nutricional das crianças, mas que a gente busca investir, já que a gente tem uma legislação que é favorável, né? Então, precisamos trabalhar nesse ambiente contando com as ferramentas que a gente tem para promover uma alimentação mais saudável, mais rica nas frutas e nas hortaliças, quem sabe mais regionalizado, como a Beta muito bem destacou ali, né? A gente traz hábitos, naturalmente a gente tem pessoas de muitas regiões, no Distrito Federal especificamente, né? Então a gente traz hábitos de muitas outras regiões, mas aqui a riqueza que a gente tem de alimentos do Cerrado, né? A gente às vezes mora aqui, quem é de fora como eu, por exemplo, mora aqui e nem conhece toda a riqueza que tem de alimentos nessa nossa região, nesse nosso bioma. Voltando um pouquinho, só para fechar, com relação à experiência do fórum, depois eu vou pontuar mais 2 outras coisas, 3, aliás, desculpa, mas acho que eu estou tranquila no tempo, né, Luizete? Vai me avisando, por favor. O fórum, ele recentemente elaborou um e-book sobre incentivo ao consumo de frutas, legumes e verduras. Ele vem sendo feito uma ampla divulgação, foi divulgado em materiais da FAO também, em materiais de experiências. Então, a gente vem utilizando também essas ferramentas digitais, temos discutido se é interessante a gente ter um canal em alguma mídia social ou não, quem responderia, se a gente tem suporte suficiente, enfim, pensar em outras estratégias para alcançar, para ter um alcance maior para a população, para que as pessoas se sintam capazes, empoderadas também, e curiosas para melhorar a qualidade da sua alimentação e inserir mais frutas, legumes e verduras no seu dia a dia. Queria destacar uma ação que a Secretaria de Saúde vem fazendo em parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do Distrito Federal, e em parceria também com o Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares da Fiocruz Brasília, que é o projeto Receitas de Família. Esse projeto pretende identificar diferentes usuários do SUS em diferentes regiões de saúde aqui do DF que tenham interesse de compartilhar receitas de suas famílias com o uso de frutas, legumes e verduras, e vai ser feito um processo seletivo e as receitas selecionadas vão ser, alguns pratos, passar a ser elaborados e servidos, incorporados no cardápio dos restaurantes comunitários das SEDES aqui no DF. Então, elas vão, na verdade, se tornar práticas, né? O objetivo desse projeto é valorizar a alimentação regional,
a afetividade e a ancestralidade na transmissão das receitas. É um projeto bem bacana. Depois também as outras receitas que não forem participar do cardápio em si, elas vão compor um e-book também para divulgação. Então, sempre que a gente pode estar incentivando, buscando cercar de opções as pessoas para que elas melhorem, mudem a qualidade da sua alimentação, né? A SEDES, que é essa Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do DF, ela entregou, para vocês terem uma ideia, ela tem um programa de cestas verdes também, onde a gente junta aquela coisa de juntar as duas pontas, né? A produção local com as famílias que têm maior necessidade de acesso aos alimentos. Então, é um programa de provimento direto de alimentos. 62.690 cestas verdes entregues de janeiro a julho de 2021. Essa ação é em parceria com o Banco de Alimentos da SEASA e o Programa Mesa Brasil do SESC. E ela está voltada a atender alunos da rede pública de ensino do DF, entidades filantrópicas atendidas pelo PNAE também, e famílias beneficiárias do programa Prato Cheio das SEDES. Outra potencialidade, que é a última que eu queria pontuar aqui hoje, que o nosso tempo também já tá chegando, né? Que é a construção da política distrital de alimentação e nutrição no âmbito da Secretaria de Saúde aqui do DF. Então, ela traz dentro das suas diretrizes um destaque à promoção da alimentação adequada e saudável e a segurança alimentar e nutricional. Embora ela seja uma política setorial, ela foi um compromisso da SES assumido ainda quando da elaboração do primeiro Plano Distrital de Alimentação e Nutrição, de Segurança Alimentar e Nutricional aqui do DF, e ela está se tornando concreta agora, né? Então, a gente tem essa perspectiva de trabalhar com uma política distrital na área de saúde, que tem um olhar intersetorial, que teve participação de diversas instituições e que vai poder fazer a ponte a partir da saúde com outras áreas de governo que trabalham na alimentação e nutrição. O último desafio que eu queria pontuar aqui, já encerrando realmente a minha fala, é que a gente participa aqui no DF do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos, que é o PARA, da Anvisa. É um programa muito antigo da Anvisa, onde as unidades da federação coletam semanalmente alimentos, principalmente alimentos in natura, frutas, legumes e verduras, e era feita análise de agrotóxicos, de resíduos de agrotóxicos nesses alimentos, tanto permitidos, para ver o teor desses agrotóxicos estava dentro do limite, quanto os não permitidos num determinado alimento. E esse programa está parado há quase 2 anos, infelizmente, por problemas de recursos, problemas logísticos da Anvisa, e a nossa intenção é que o DF possa ter, como alguns estados também têm, um programa próprio de monitoramento de agrotóxicos nos alimentos. Então, um dia, quem sabe, a gente consiga fortalecer o nosso Laboratório Central de Saúde Pública para fazer essas análises, porque hoje, quando o programa funcionava, né, a gente fazia a coleta e enviava para outros laboratórios de referência no país, mas a nossa intenção é fazer um programa nosso aqui no Distrito Federal, porque a gente tendo informação sobre a qualidade desses alimentos, a gente tem mais força também para incentivar o consumo de forma segura junto à população. Então, falei muito rápido, mas também teria muitas outras coisas para colocar, assim, a gente escolheu algumas experiências para pontuar, e estamos à disposição para seguir com vocês no debate aqui. Muito obrigada novamente, Luizete e colegas. Obrigada, Divian, excelente. Acho que o diálogo traz todas essas dimensões, né? A Beta traz todas as questões que perpassam os sistemas alimentares, questões estruturais, de acesso à terra, acesso à água, de valorização de saberes, né? Ontem a gente estava no Diálogo do Nordeste e um dos comentários da Michelle Jacobi foi sobre uma planta, um fruto, né, do Nordeste que é cultivado, que é tóxico, mas que os saberes das mulheres daquela cidade, daquela comunidade, permitem o consumo sem que aquilo seja tóxico, por meio de um preparo, né? Então, acho que é isso, né? A gente vem aí ao longo desse diálogo mostrando, a Carla coloca muito bem os desafios, né, do Mato Grosso do Sul em termos de acesso à terra, de ampliação da produção da agricultura familiar de forma sustentável, e a Dilan coloca muito bem, então, essa questão das potencialidades do DF, né? Então, a gente entende que a intersetorialidade é primordial, né? Isso está tanto na Política Nacional de Alimentação e Nutrição,
como na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e vocês têm esse potencial aí, né, esse trabalho do fórum, que mostra essa questão de regulação de ambientes de cantina escolar, né, fazendo esse caminho, então, do sistema alimentar, como a Beta coloca, não é linear, a gente tem que ter essa atuação dos diversos setores, mas eu acho que o que fica muito para o nosso diálogo de hoje é essa junção, né, esse contexto de desafios de cada setor, de cada gestor, da sociedade civil olhar para isso como um todo, do profissional que atua na atenção primária à saúde, entender dessa importância do diálogo intersetorial, de recomendar o consumo de frutas e legumes e verduras, perpassa todos esses desafios, né, para que a pessoa possa ter acesso, seja pela renda, pelo acesso físico e pelo acesso a que não seja, como a Beta colocou, apenas laranja, banana, maçã, mas que seja da biodiversidade, né, de cada território. Os diálogos só têm nos mostrado esse potencial que a gente já conhece, mas que nos trazem também essa riqueza. Ontem no Nordeste foi uma riqueza de frutos, né? A gente teve essa oportunidade de debater um pouco, então acho que é isso, são vários desafios, muitas potencialidades. Agora a gente vai compartilhar um vídeo da Apomes, que o Olácio compartilhou, para a gente aproveitar um pouquinho, já que a Carla não pôde continuar conectada, e logo, logo a gente segue para o debate. A gente está chegando a 1h45, vamos estender mais um pouquinho, porque a gente teve várias surpresas ao longo dessa conversa hoje. Então, vamos assistir ao vídeo. E o Raimundo Rossi, né, o atual coordenador geral da Apomes, e a gente está conversando um pouquinho sobre o histórico da nossa associação. A Apomes foi fundada no ano 2000 por um grupo de produtores no município de Glória de Dourados, que estavam na busca por tecnologias mais sustentáveis para suas propriedades. E foi na produção orgânica onde o grupo encontrou a motivação para se dedicarem no que viria a se tornar uma filosofia de vida e mudanças de atitudes. Na caminhada, novos produtores foram se juntando de maneira natural, atraídos pela temática da produção mais saudável. No entanto, são os parceiros estratégicos da Rede Apomes os principais responsáveis pelo nosso avanço. Em 2018, veio o desafio do CETAF, uma estrutura pensada para promover a formação e o apoio tecnológico para os agricultores familiares. Essa estrutura está localizada no município de Glória de Dourados, onde ali também a Apomes apoiou a luta da comunidade, que resultou na criação da Lei Municipal número 10.087, que proíbe a pulverização aérea de agrotóxicos no município. E no final de 2018, conquistamos nossa central de comercialização na cidade de Dourados, onde decidimos pela criação da Cooper Apomes, a cooperativa que é o braço comercial da Rede Apomes. Para dar garantia da qualidade dos produtos orgânicos junto aos seus consumidores e atender as exigências do MAPA. No ano de 2013, após sistematizar as metodologias que vinha desenvolvendo para promover o controle social interno e cumprir as exigências da lei, a Rede Apomes foi credenciada junto ao MAPA como a 14ª certificadora de produtos orgânicos do Brasil, atuando com a metodologia participativa. Dentre as atividades realizadas pela certificadora, a visita de pares é, sem dúvida, a mais significativa, com ganhos de qualidade e fortalecimento das relações de confiança e solidariedade entre seus membros. É durante as visitas que acontece as trocas de experiência entre os produtores, que ajudam na compreensão e na resolução dos entraves que possam estar dificultando lá nas unidades produtivas. O técnico apoiador funciona como um suporte e mediador, mas o importante é o protagonismo dos membros do núcleo produtivo. A pandemia trouxe a necessidade de inovar também junto aos seus produtores, para evitar as aglomerações. A Comissão de Avaliação da Conformidade Orgânica tem se reunido também por meio virtual
e as visitas estão sendo realizadas com um menor número de participantes, sem afetar a qualidade dos trabalhos e que possam produzir os parâmetros de controle social exigido pela lei. Produzir alimentos orgânicos é produzir com respeito à natureza, é produzir com menos impactos ao meio ambiente, promover o equilíbrio natural do sistema produtivo. Também, quem produz orgânico produz alimentos saudáveis e mais nutritivos. Alimentos orgânicos, sabor e saúde em sua vida. Alimentos orgânicos, sabor e saúde na sua vida. Excelente, então, muito bom conhecer mais a Pomes. Bom, a partir das falas, então, das nossas convidadas e convidados e das experiências, eu convido a Berta para fazer comentários, para fomentar o nosso debate. Nós já temos algumas perguntas. Então, Berta, por favor. Obrigada, Luizete. Deixa eu pôr aqui meu fone. Acho que o aspecto que certamente vai aparecer em todos os encontros e que ficou bem forte aqui também, é que o conjunto de determinantes que fazem com que as pessoas, né, tenham ou não a sua disposição e tenham também incentivo para consumir alimentos adequados e saudáveis, depende de um conjunto de processos e de características e de determinantes que vão muito além da vontade individual, do desejo individual de consumir ou não consumir determinado alimento. Então, algo que ficou assim muito destacado é como esse ambiente, pensando um pouco no território, né, dos principais sujeitos de uma campanha como essa, né, pegando a saúde, o desenvolvimento social, a educação, como que esses setores, pensando do ponto de vista da política pública, como esses setores precisam, de fato, se aproximar, sensibilizar e se articular com os outros aspectos do sistema alimentar. A questão da produção, a questão dos canais de abastecimento são questões fundamentais nesse processo, porque senão nós nunca vamos, de fato, chegar nas respostas à altura do desafio, não só de aumentar o consumo desses produtos, mas de configurar uma alimentação adequada e saudável no seu conjunto. Então, na mesma medida em que os aspectos do ambiente alimentar, seja ele institucional, como o exemplo que a Dillian colocou das escolas, seja ele em restaurantes populares, seja em ambientes de trabalho, seja no próprio ambiente alimentar doméstico, a questão da disponibilidade do acesso são questões fundamentais. E há também um processo importantíssimo de resgate, revalorização, recuperação da nossa cultura e do nosso patrimônio alimentar, que a gente reconheça esses produtos, esses alimentos, como alimentos adequados, saudáveis, gostosos, etc. Essa imensa diversidade que a gente encontra no Norte, a gente encontra no Nordeste, a gente encontra no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, de alguma maneira, a gente está de costas para isso. Pensando que grande parte da nossa população hoje é uma população urbana que depende de canais de abastecimento que cada vez estão mais concentrados, e não só em termos de unidades ou de corporações, mas ele também concentra o tipo de produtos que ele comercializa. É importantíssimo também a gente pensar em canais de abastecimento popular, onde a produção da agricultura familiar, orgânica, agroecológica, tenha mais facilidade de chegar nas comunidades urbanas. A questão dos ambientes alimentares urbanos é uma questão central. A gente, é inadmissível a gente conviver
pensando, por exemplo, em Brasília, onde eu estou, no Distrito Federal, né? Onde eu estou, muito próximo de nós temos regiões em que as pessoas, mesmo que elas tivessem recursos financeiros, elas teriam dificuldades para comprar uma diversidade de produtos, e essa diversidade, essa falta de diversidade, está principalmente relacionada com frutas, hortaliças e verduras. Então, não dá para pensar numa estratégia consequente e coerente de aumento de consumo de frutas, hortaliças e verduras, sem pensar numa articulação séria, sistemática, sistêmica dos diferentes setores dos sistemas alimentares. E, com isso, quero também agradecer todas as apresentações e os vídeos que foram extremamente ilustrativos, acho que dão um retrato da nossa região, e passar a palavra para você, para a gente poder fazer alguns minutos, pelo menos, de debate. Obrigada. Excelente, Beta. É interessante que ontem no Nordeste está muito fresco aqui, que foi ontem o diálogo, então tem desafios que são muito semelhantes, né? Essa questão de ter renda não significa que você vai ter acesso a frutas, legumes e verduras da biodiversidade daquela região, daquela cidade, né? Daquele bioma. Então, tem todos esses desafios aí, né? E essa questão de várias responsabilidades envolvidas. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou sugerir algumas pessoas para responder e a gente também pode ver se outros ficam à vontade e vão complementando. Uma, talvez o Lácio possa falar, talvez é um pouco da fala da Carla, mas como temos representantes do Mato Grosso do Sul, né, o Lácio, acho que podemos seguir. Então, essa questão cultural da população do Mato Grosso do Sul segue a cultura do Estado, que é o problema de se ter fortemente somente o agronegócio e a pecuária, e ter que importar em torno de 80% de frutas, legumes e verduras. Você acha que é somente uma questão cultural ou é uma questão de poder, onde o agronegócio é o mandatário? Bom, então, obrigado aí. Realmente é um desafio para o estado do Mato Grosso do Sul, essa situação não é nada confortável, né? Ao mesmo tempo que o estado é muito rico no agronegócio, um destaque, ele tem uma certa até, vamos dizer assim, insegurança alimentar pela quantidade que se importa aqui para o estado, né? Eu acredito que não é só cultural. Eu acho que tem alguma coisa a ver com cultura, acho que a Carla colocou de uma forma, às vezes, um pouco diferente, um pouco... que foi compreendida dessa forma, mas, tipo assim, existem os assentamentos da reforma agrária e o público do assentamento geralmente é o trabalhador de uma fazenda produtora. Quando ele vai para o seu lote, às vezes ele vai com o pensamento de reproduzir o sistema que ele estava trabalhando quando ele era empregado. Acho que ela colocou alguma coisa assim, de que uma grande parte dos produtores assentados da reforma agrária quer reproduzir no seu espaço pequeno as tecnologias e o trabalho que ele fazia quando ele era empregado de uma grande fazenda, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que a Carla colocou um pouco nesse sentido, né? Mas, assim, eu gostei bastante, só comentando aqui de forma geral, né, das colocações da palestrante, a professora Elizabeth aí colocou alguns dados aí que concordo plenamente, a Carla colocou o desafio do Mato Grosso do Sul em relação a fruta, legumes e verduras. E eu coloco também, né, um outro problema que a gente pode acrescentar em relação à segurança alimentar e nutricional, que é a questão dos agrotóxicos, né? Um estado onde tem uma força no agronegócio também tem um consumo exagerado de agrotóxicos que causa impactos em diversos outros setores aí, né? Eu acho que esse é um problema. E para, né, não é só um comentário, mas se no estado do Mato Grosso do Sul, aí eu vou destacar o empenho que a Carla faz como uma servidora ligada ao setor da agricultura familiar, mas o desafio para conquistar políticas públicas de formas, pelo menos, proporcional em relação ao grande negócio. A agricultura familiar, se tivesse proporcionalmente o mesmo olhar em relação ao agronegócio, a gente conseguiria fazer muita coisa, né? E realmente o grande ator principal de tudo isso, para mim,
de novo, citando aí a professora Elizabeth, é o consumidor. Na hora que o consumidor ele começar a ter essa noção da alimentação saudável, das exigências, ele vai exigir, e aí a produção tem que dar conta de produzir, né? Mas enquanto o produtor está produzindo, tentando comercializar, e é uma luta, às vezes, isolada dos agricultores, a dificuldade vai ser sempre essa. Acrescento também e reconheço a falta de organização dos agricultores. Também apareceu essa fala, onde falta a oferta de produto. Existe um sistema organizado de comercialização muito mais eficiente do que o agricultor consegue se organizar para enfrentar. Eu acho que misturei vários assuntos aí, mas é a minha maneira de enxergar essa questão aí da alimentação aqui no nosso estado, né? Excelente, Lácio. Bom, são pontos que rendem um bom debate, né? Então, a gente tem aqui outras perguntas. Eu vou seguir para uma que foi direcionada para a Gillian. Infelizmente, a gente fica louco para debater mais, mas o espaço é curto, né? Então, Gillian, você cita que um dos desafios e objetivos da SES-DF é a volta do programa que faz análise de agrotóxicos nos alimentos. Mas, além disso, não seria interessante também o incentivo e aquisição de alimentos da agricultura familiar agroecológica, que tem sua produção livre de agrotóxicos? Com certeza, acho que esse é um belo desafio para o DF como um todo. Foi bom que alguém lembrou aí, porque existem várias tratativas para que a gente pudesse trabalhar de forma semelhante ao que faz o PNAE. Então, por exemplo, há muito tempo, eu trabalhei também já na gestão dos restaurantes comunitários, a gente tinha a intenção de fazer uma compra dos restaurantes comunitários direto dos produtores, né? Pensa que coisa boa, tem estados que conseguem. Que a gente, na rede de saúde, nos hospitais do DF, que a gente também pudesse tentar comprar algum percentual de alimentos do que é fornecido nos hospitais, que é produzido e fornecido, que viesse da agricultura familiar. E preferencialmente da produção agroecológica, né? Eu acho que isso é um sonho e não é um sonho impossível, ele é viável, o PNAE já mostra isso para a gente há vários anos, né, que é possível, mas tem que ter realmente aquelas duas palavrinhas bonitas que são a vontade política, né? A gente precisa de gestores comprometidos com isso, de desenhar mecanismos para isso, mecanismos dentro da legalidade, dentro do sistema de compras que a gente tem hoje nas áreas todas de alimentação, né? A gente tem uma oferta, um fornecimento de alimentação em diversas áreas dentro do governo, sistema prisional, abrigos, todo o sistema socioeducativo, os próprios restaurantes comunitários, como eu falei, os hospitais. Então, muito para além da alimentação escolar, a gente teria como unir essas duas pontas também da produção e o consumo, né, nas compras públicas. Eu acho que é urgente que a gente desenvolva mecanismos, não é responsabilidade direta da SES, assim, mas que quem atua com compras também dentro da SES pudesse pensar em desenvolver mecanismos para fazer essa aquisição mais direcionada para a agricultura familiar e, mais especificamente, da agricultura agroecológica. Quando a gente tiver isso, vai ser um salto, realmente um ganho muito grande, né, na qualidade de alimentação para a nossa população e para os nossos agricultores. E aí, eu acho que é urgente que a gente faça isso mesmo, muito bem colocado quem fez a pergunta. Mas uma coisa não exclui a outra, né? A gente precisa também monitorar os teores de resíduos nos nossos alimentos, isso é urgente e importante. Certo. Excelente, Gillian, é muito bom, né, ampliar as compras públicas para além do espaço da escola, né, tem toda essa potencialidade. Uma coisa que eu sempre me questiono a pessoa no hospital recebendo um tratamento e recebendo alimentos ultraprocessados, né, que a gente vê muito, então tem que se pensar nisso. Dinair, a gente tem aqui um comentário que eu acho que você pode falar um pouco relacionado a hortas e também o que você quiser ainda compartilhar. Vou ler aqui o comentário. As escolas municipais de Jaraguá, Goiás, estão com hortas lindas. As aulas continuam remotas, mas no dia da entrega dos kits de alimentação são entregues as hortaliças para os alunos. Então, talvez você podia compartilhar um pouco da questão das hortas, né, como que isso traz resultados, né, no âmbito do município.
Sim, boa tarde. Para nós é uma grande alegria ouvi-los, né, todos vocês, inclusive ouvir a Elisabetta também. A gente aprende sempre o quanto que é importante ter o controle, né, e a segurança alimentar e nutricional, não só nos estados, nas regiões centro-oeste, mas no Brasil todo, dentro desse acesso, dentro da importância de ter comprometimento os gestores com essa política, e também a importância das hortas comunitárias, como bem falou o Wellington, né, da importância que esse vínculo ele venha a ter participações comunitárias. E quanto às hortas escolares, isso eu venho acompanhando, e dentro da proposta da Secretaria Estadual de Educação, inclusive dentro da própria Secretaria Estadual de Educação, tem uma experiência de horta que foi colhido vários alimentos e doados também de forma simultânea aos projetos também realizados dentro da Secretaria de Incentivo também, com parceiros, e esses parceiros, eles são responsáveis para levar também orientações às escolas, e a gente quer muito participar nesse conjunto. Espero nós que a gente tenha à frente um retorno aqui mais pontual. E que bom ter essa experiência lá de Jaraguá. Certeza que a doação simultânea ela valoriza muito a alimentação local, e também certeza que é o que foi abordado aqui, o respeito à cultura alimentar e o hábito saudável. E parabéns aí para Jaraguá e a todos vocês, e agradeço aí pelo trabalho de todos e a participação nossa aqui de Goiás, em nome dos Conselhos, em nome também dos presidentes dos Conselhos do Brasil, e em nome aí da Elisabetta, eu abraço a todos vocês, enquanto controle, enquanto assessoramento da política da segurança alimentar e nutricional nos estados e nos municípios também. E os parceiros presentes. Um abraço mesmo, de coração. Muito obrigada, Dinaíra. Bom, gente, a gente passa então para o encerramento. A gente está nessa série de diálogos. Eu convido todas e todas que estão nos assistindo e vocês a estarem participando conosco do último, que é o da região norte, no dia 14 de setembro, às 16 horas, no horário de Brasília. E a nossa equipe vai compartilhar o link aí no chat. Então, em nome da SEGAM, do INCA, do PMA, da OPAS e da FAO, eu agradeço a todos e agradeço a equipe que fez isso tudo acontecer, porque tem uma grande equipe trabalhando por trás disso: Ana Maia, Milena, Iracema da SEGAM, Bruna do INCA, Aline da FAO, Gregory do PMA, Silvia, que é a jornalista do projeto, Camila e Luiz, que são graduandos e estagiários são pós-graduandos e estagiários do projeto. Então, eu agradeço a todos e seguimos em diálogo. Essa agenda ainda continua e obrigada pela colaboração de todos vocês.